Irmãos e irmãs, os jovens da nossa igreja adoram dar trabalho para o pastor de jovens. E eles elencaram alguns temas que eles gostariam de tratar nos grupos pequenos. E o primeiro deles, vejam só, o primeiro deles foi a respeito do dízimo. E eu, um grande delegador que delega tarefas, deleguei algumas tarefas para eles. E nós discutimos ontem sobre o dízimo. Porém, é um tema muito extenso. Não dá para a gente tratar numa noite ou em um sermão. Portanto, a minha intenção não é exaurir todo o conteúdo a respeito do dízimo e das ofertas. Porém, acredito eu que seja necessário, nesse momento e em outros momentos também, que nós nos debrucemos diante desse tema. Porque muitas vezes, talvez você já tenha percebido isso, parece um tema intocável. Não é verdade? Pastor, a gente quer um tema polêmico, o dízimo. Nossa, aqui é um tema polêmico, o dízimo? Pastor, a gente quer saber, pastor. Tá bom. Você quer dar uma oferta para o pastor, alguma coisa parecida? Não, pastor, a gente quer saber. Então, tá bom. Então vamos conversar. E ficou algumas interrogações ontem à noite. A gente discutiu 2 horas, vocês têm uma ideia. 2 horas de discussão. Discussão no bom sentido, viu, irmãos e irmãs? Alguns pescoços vermelhos, algum olho roxo, mas deu tudo certo. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, lá em Gênesis 14, que você mantenha ela na sua mão. Você vai abrir bastante textos, então você vai correr pelos textos da Bíblia. Gênesis 14, tenha bastante paciência, às vezes vai ficar um pouco maçante, porém, tudo que formos falar é necessário, para que você entenda desde o começo da Bíblia, os períodos que tiveram o dízimo e as ofertas, o que eram os dízimos, o que eram as ofertas, até o tempo do Novo Testamento. Eu dividi em 3 momentos. Quando você pensar em dízimo e oferta, você tem que pensar, primeiro, antes da lei de Moisés. Coloca aí pra gente, Ezequiel. Antes da lei, o dízimo. Antes da lei. Depois, segunda parte, o dízimo na lei de Moisés. Pode colocar isso aqui, ó. E a terceira parte, o dízimo no Novo Testamento. Então, quando você pensar em dízimos e ofertas, você tem que lembrar desses 3 panoramas, essas 3 etapas, fases da Bíblia. E Gênesis 14, 17 e 20, você acompanha na sua Bíblia, nos diz assim: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos às suas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse é o primeiro exemplo de dízimo antes da lei, em Gênesis. Abrão está dando o dízimo dos espólios da guerra. Quem fez aqui história, quem estudou história na escola vai se lembrar. Espólios da guerra é quando o meu exército vencia o seu e eu ficava com os seus pertences. Todos esses pertences foram dados dízimos a Melquisedeque, que era o sacerdote naquela ocasião. Então o dízimo, naquela situação, é um dízimo dado a respeito de todos os pertences do povo vencido. Algo a destacar: esse dízimo é dado de maneira voluntária. Você viu no texto que não há uma determinação, uma ordem de nenhum lado para que Abrão desse o dízimo, devolvesse o dízimo a Melquisedeque. Muito bem, corra sua Bíblia, mantenha ela aberta.
Vá para Gênesis 28. Primeira lição: o dízimo é voluntário. É voluntário. Abrão é quem dá o dízimo ao sacerdote. Gênesis 28, do 20 ao 22. Esse é o segundo exemplo antes da lei. Então mantenha os seus olhos fitos na Bíblia. 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo: olha só o voto de Jacó, que coisa linda. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é uma promessa, é um voto de Jacó. Mas você percebe o seguinte, que é uma oração condicional, você percebeu? Olha só que bênção, né? Vamos atualizar essa versão? Se Deus for comigo, me guardar, me der lanche, roupas para vestir, e em paz eu voltar para casa, então eu vou dar o dízimo de tudo que Ele me der. Veja que é uma oração condicional. Isso já mostra que nós estamos entrando no tempo da lei. O que é o tempo da lei? Aí pode passar, Ezequiel. A lei mosaica. Na lei de Moisés é o seguinte: você obedeceu os mandamentos, cumpriu a lei, Deus te abençoa. É o famoso olho por olho, dente por dente. Você precisa entender isso para a gente chegar lá no Novo Testamento. Quando você vai para a lei dos 10 mandamentos, o povo obedecia ao Senhor, se mantinha na terra que mana leite e mel. Desobedeceu, exílio. Assim se funcionava no tempo de Moisés. Nós temos os dois exemplos iniciais antes do tempo de Moisés: Abrão dando o dízimo da guerra de forma voluntária e Jacó fazendo uma promessa, uma oração condicional. Agora vá lá para Levítico 27. Nós já estamos no tempo da lei mosaica, da lei de Moisés. Os dízimos e as ofertas na lei de Moisés. Levítico 27. Levítico 27, do 30 até o 33. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Está claro? Levíticos 27, do 30 até o 33. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Irmãos e irmãs, algumas considerações. Qual era a única tribo que não tinha direito à herança no tempo das tribos? Qual era a única tribo que trabalhava no tabernáculo, no templo? Nós acabamos de vê-los aqui em cima. Os levitas. A única tribo que não tinha herança, porque não tinha terra. A sua terra era o tabernáculo, era o templo, o seu serviço. Portanto, os levitas dependiam exclusivamente do dízimo e das ofertas das outras tribos. Eles não tinham ganha-pão, não tinham salário, vamos dizer assim, no nosso tempo. Portanto, quando você ouve isso, é uma lei de Moisés dizendo: olha, o dízimo ao Senhor é algo santo, é uma ordem. Tanto que em Hebreus, depois você vai ver, os sacerdotes tinham o poder de tirar o dízimo das tribos, porque se não houvesse dízimo, os levitas passariam fome, não haveriam animais para sacrificar,
e, portanto, haveria uma desigualdade na nação de Israel. Entenda bem isso. O dízimo na lei mosaica não tem a ver com o dinheiro propriamente dito. Olha só o que diz o texto que nós lemos: as dízimas do campo, da semente, do fruto das árvores, do gado e do rebanho. Ou seja, é uma economia voltada pela agricultura, que o dízimo se voltava a partir daí, do gado, da semente, da colheita. E provavelmente esse dízimo era feito anualmente, todos os anos. Se recolhiam à casa do tesouro. Depois nós vamos estudar também essa afirmação. O que é a casa do tesouro? Será que é um cofre dentro do tabernáculo? O que significa as câmaras dos dízimos? Abra lá em Números 18, acompanhe na sua Bíblia. Números 18, 21 ao 24. Números capítulo 18, nós estamos no tempo de Moisés, da lei. Números capítulo 18, versículo 21. Olha só o que ele diz sobre os levitas: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Pule para o versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tendo dado por herança aos levitas. Ou seja, deu o dízimo, os levitas se alimentam e fazem os holocaustos, as ofertas. Não deu, eles passam fome, dificuldade. Esse é o contexto sobre a lei de Moisés. Abra lá em Neemias, Neemias capítulo 12. Vá correndo na sua Bíblia. Neemias capítulo 12. Tenha paciência que nós vamos chegar no Novo Testamento, viu, irmãos? Tenha paciência, nós vamos chegar. Mas para chegar lá, a gente precisa entender o Antigo. Senão a gente cortava um pedaço da Bíblia, não é verdade? E ficava só com o Novo. Então a gente precisa entender o Antigo para entender o Novo. Como que Deus faz essa mudança, essa transformação na vida do seu povo. Neemias capítulo 12, versículo 44. Neemias 12, 44. Vamos lá. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas. O que é a casa do tesouro? Nós vamos ver lá em Malaquias 3, 8. São as câmaras, são lugares do tabernáculo para guardar as primícias, as doações, os dízimos e as ofertas. Às vezes nós entendemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, mas puxa vida, Deus tem banco agora? Deus tem cofre agora? Mas a casa do tesouro se refere às câmaras, o lugar para armazenar todos os dízimos. Olha lá em Hebreus 7, vá lá para a sua Bíblia, corra a sua Bíblia, lá para frente. Hebreus 7, 5. Nós falamos a respeito, mas deixa eu ler o texto da Bíblia para que você seja convencido por ela. Hebreus 7, versículo 5. Aliás, nós estamos numa noite bem tranquila e calma. Alguém leia, por favor. Hebreus 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem os sacerdotes têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, com seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Tem mandamento, né? Essa versão do Rodrigo. Alguém tem outra versão? Ao invés de tem mandamento? E os que dentre
os filhos de Levi recebem do sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído do tronco de Abraão. Muito bem. Olha só, tem ordem. O sacerdote tem o poder de chegar nas tribos e retirar o dízimo. Essa é a lei, irmãos e irmãs. Agora, veja bem o cuidado que nós temos que ter. Você não pode ler esse texto hoje e usar a seu benefício. Senão eu ia visitar as casas dos irmãos aqui, né? Já que eu sou sacerdote. Eu não posso fazer isso. Mas era assim que a lei pregava. A lei era feita desse jeito. Aí você pergunta, mas pastor, está certo, está errado? Irmão, irmã, o contexto é o seguinte: há uma nação chamada Israel. E essa nação dependia dos dízimos das ofertas. É um país que depende. A ideia que nós temos hoje de pessoas, de sociedade, é uma ideia de indivíduo. Naquele tempo não tinha essa ideia de você ganhar dinheiro, arrumar um emprego, não tinha isso. Ou você participava das tribos e sobrevivia por elas, ou você estava morto. Então essa ideia de coletividade está presente nesse texto. Não dá para falar assim, mas pastor, por que ele não foi arrumar um emprego numa empresa? Não tem como. Eram tribos que dependiam dos dízimos e das ofertas. Chegamos ao texto, Malaquias 3, de 8 a 12. Texto polêmico. Texto talvez dos mais conhecidos a respeito do dízimo, não é verdade? Mas eu tinha um professor meu que dizia assim: os textos mais falados são os mais desconhecidos. Os textos mais falados e presentes em nossa mente são os mais desconhecidos. Você quer ver por quê? Abra lá em Malaquias 3, de 8 a 12. Estamos chegando no Novo Testamento. Esse é o último livro do Antigo Testamento. Alguém poderia ler com uma voz empossada? Malaquias 3, do 8 ao 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, essa nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Tenho por amor de vós, também por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. A interpretação desse texto, talvez você concorde comigo ou não, mas já melhorou um pouco só com aquilo que nós já falamos essa noite, né? Quando você lê trazei todos os dízimos da casa do tesouro, você já sabe que é uma câmara, é um lugar no tabernáculo para armazenar os dízimos e as ofertas. Mas como que você explica, ou o pastor explica, roubará o homem a Deus? E ele afirma, o profeta: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O tempo da lei de Moisés é um tempo do olho por olho, dente por dente. Era uma lei, não havia negociação. Ou dava-se o dízimo ou não. Mas para entender um pouco mais o que Malaquias quer dizer, nós temos que entender o contexto de Malaquias. Olha só o contexto. Faça um exercício na sua mente. Quando Malaquias está falando a respeito do dízimo, a igreja, Israel, naquele tempo, tinha acabado de sair do exílio da Babilônia. Irmãos, o que é um exílio? O exílio, você perde a terra, que é a terra dos dominadores. Você perde o templo, que é o lugar, a presença de Deus. E você perde o rei. O rei não é mais instituído por Deus, mas o rei da Babilônia.
Quando Malaquias está pregando, esse exílio já acabou. Já acabou. Porém, você imagina como que está o povo. Há uma apatia espiritual desse povo. Olha só, os sacerdotes recolhiam os dízimos e ofertas e não repassavam para os levitas. Você começa a entender um pouco do texto. O objetivo dos dízimos, me perdi aqui, irmãos, me perdoem. O objetivo dos dízimos era abençoar os levitas, as viúvas, os órfãos e os viajantes. Esse era o objetivo naquela época. Mas o sacerdote estava retendo os dízimos. O povo estava com apatia espiritual, como eu disse. As famílias estavam divididas. Se você for ler no final do livro de Malaquias, ele diz assim: converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Portanto, o contexto é devastador. Devastador. E Malaquias se levanta contra o sacerdote também, dizendo: você está roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas. E aí você me pergunta: mas pastor, como que é essa barganha? Aqui diz: se você der o dízimo, você vai ganhar, as portas dos céus vão se abrir, a terra vai emanar leite e mel. Eu te digo, vamos abrir um texto, lá em Deuteronômio 28, 18. Deuteronômio 28, 18. Deuteronômio 28, 18. Que diz assim: maldito o fruto do seu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Pula lá para o 40, final do versículo 40. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tenho ordenado. Irmãos, esse versículo é muito importante, é chave para a nossa compreensão na lei de Moisés. Versículo 40. Por não ter ouvido a voz do Senhor, por não ter guardado os seus mandamentos e os seus estatutos, olha o que aconteceu na vida do povo. Maldito será o ventre, a terra. Portanto, essa é a lei de Moisés. Obedece a Deus, Deus os abençoa. Respeita os seus estatutos, as suas leis, Deus abre as portas do céu. Deus faz a terra manar leite e mel. Era assim que acontecia na lei de Moisés. Mas pastor, ainda é assim? É a lei da, vamos dizer assim, barganha? Não. Você não pode ler Malaquias 3:10 e jogar a 2000 anos depois sem analisar o seu contexto. Precisa entender por que Malaquias está falando aquilo. Agora vamos para o Novo Testamento. Os dízimos e ofertas no Novo Testamento. Os irmãos entenderam por que Malaquias se levantou daquela maneira contra o seu povo, contra o seu profeta. Qual era a baderna que estava a nação de Israel? Os irmãos entenderam o contexto, os porquês disso. Aí talvez você me diga: mas pastor, então... vamos lá, Ezequiel, agora no Novo Testamento. Mas pastor, por que eu tenho que dar o dízimo então, pastor? Por quê? Qual é a minha motivação? Se eu não vou dar o dízimo e Deus não vai abrir porta do céu nenhuma, por que eu tenho que dar o dízimo? Vamos para a palavra de Deus. Abra lá em Lucas 18.
12. Tenha paciência, nós estamos chegando ao clímax da nossa conversa. Lucas 18, 12. Vamos ver o que Jesus diz a respeito do dízimo. Lucas 18, 12. Alguém poderia ler, fazendo um favor? Estamos chegando no nosso tempo, a nova aliança. Lucas 12, 18. Alguém leia, por favor? Perdão, muito bem, os irmãos estão atentos. Lucas 18, 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse é um fariseu dizendo: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Muito bem. Agora abra lá em Mateus 23. Um belíssimo texto. Mateus 23, 23. Um excelente texto. Mateus 23, 23. Alguém poderia ler para a gente? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir a deles. Muito bem. Por que os 2 terços? Irmãos, os fariseus e os escribas, naquele tempo, obedientes à lei, nós estamos falando sobre a lei, eles faziam de tudo. Você consegue dar o dízimo de um pé de hortelã? Você já usou umas folhas de hortelã? Você arranca uma folha ou 2, como é que se dá o dízimo? Eles davam. Arrancava 1 ou 2 folhas de hortelã e arrancava uma parte do dízimo para o Senhor. Do endro, do cominho. Como é que dá o dízimo do cominho? Talvez os irmãos nunca tenham visto um cominho, mas é uma bolinha bem pequenininha, né? Bem pequenininha. E eles usavam para cozinhar e davam o dízimo do cominho. Aí eu te pergunto: alguém que dá o dízimo pode ser chamado de hipócrita? Alguém que dá o dízimo pode ser chamado de hipócrita? Vamos ver o que Jesus disse? Não fui eu que disse, irmão. Não vem brigar comigo. É Jesus que disse. Mateus 23, 23. Vamos ler de novo? Ai de vós, Escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. muito bem, Jesus é quem disse, não sou eu. Porém, Jesus está eliminando o dízimo da vida da igreja? Não. O fato é que eu e você podemos ser dizimistas e ser hipócritas. Você sabe por quê? Porque os fariseus faziam isso. Eu dou os 10% de tudo, mas se eu ver uma pessoa caída e morta, hoje é sábado? Não posso. Não posso. Mas e o bom samaritano? Passou o sacerdote, o levita, o que eles fizeram? Passaram de largo, diz o texto. O fato é que o tema do meu sermão, que eu deveria ter falado há muito tempo, mas não falei, é 10 ou 100%? 10 ou 100%? Eu e você queremos ser crentes 10% ou 100%? Porque se eu e você formos 100%, nós vamos entender os 10%. E vamos entender que os 10% é muito pouco. Jesus se salvou 10% só, uma parte? Só o dedinho do pé, pastor. Não, o pé inteiro, pastor. O pé é grande, 43. Então os 10% foi no pé. O resto vai para o inferno, mas o pé vai para o céu. Já pensou se Jesus fosse usar no seu ministério 10% só? Hoje eu vou curar 10% de cego. Vem cá, cego, te curei. Vem outro cego, não, já está curado. Só amanhã, meus 10% já foi dado. O que Jesus está dizendo é justamente isso.
o fato de nós darmos só 10% do que somos ou temos não é suficiente, meu irmão e minha irmã. Talvez você estava pensando, vou me livrar do dízimo, o pastor está chegando lá. Não vai. Pelo contrário, Jesus quer o seu 100% do que você é, do que você tem. Irmãos, 10%, vamos falar da nossa realidade, da nossa igreja, é pouco. Nós estamos vendo aí, passou o balancete, né, presbítero Rodrigo? Anual. Estamos fazendo o quê? Vendendo televisão, pizza. Aliás, depois a gente vai ter um monte de oferta aqui, né? Fazer a teoria e a prática. Estamos aqui lutando para cumprir com as demandas da igreja. Agora, se eu e você acharmos que 10% do que nós damos ou somos é o suficiente, nós estamos perdidos. O fato é que Jesus, e é o melhor exemplo, se doou 100% a favor da humanidade. Só fez o bem, curas, milagres, ressuscitou a mortos, se doou integralmente. E o fato é que quando nós somos salvos integralmente. E Deus quer que essa salvação seja para a nossa vida como agentes no reino de Deus, com 100%. Você não se livrou dos dízimos e das ofertas. Abra lá em 2 Coríntios 8. O pastor está falando demais hoje. 2 Coríntios 8, 9. Eu quero que algum irmão leia também. 2 Coríntios 8 e 9. Perdão, capítulo 8, versículo 9. Alguém pode ler para a gente? Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Muito bem, belo texto, belo texto. Irmãos, qual é o propósito, qual é a motivação de dar os dízimos e as ofertas? É que você entenda que primeiro a sua vida deve ser um dízimo, uma dádiva a Deus, uma entrega a Deus. Vou repetir, se dermos apenas 10% do que somos e temos, essa igreja será mais infeliz nesse sentido. Precisamos nos entregar de corpo e alma, assim como Cristo, que deixou de ser rico, para se tornar pobre no meio de nós, para que nós pudéssemos ser ricos, ricos na sua glória, na sua vida, na vida abundante. Essa é a causa de Cristo, envolvimento no reino de Deus, nas suas manifestações. Eu quero abrir um parênteses. Uma pessoa me procurou essa semana, graças a Deus, com uma boa notícia, que geralmente pastor é meio para-raio, né? Sempre vem as más notícias. Me disse: pastor, eu quero participar do ministério de louvor. Eu falei: que bom, minha irmã, glória a Deus, eu fico muito feliz, feliz mesmo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu disse: a primeira coisa, você tem que ir numa célula, num grupo. Mas por que, pastor? Você precisa se envolver com o reino de Deus e com as pessoas que vivem esse reino. Não há ministério, irmãos e irmãs, sem envolvimento. Não há. Eu disse isso na reunião do Ministério de Louvor. Eu não quero ter pessoas que vêm aqui para tocar e ir para casa. Eu quero pessoas envolvidas e conhecem umas às outras. Isso é vida de igreja. Isso é vida em igreja. Eu não quero pessoas que vivam ministérios. Eu quero pessoas que vivam relacionamentos. Irmãos, nós estamos aqui para nos relacionarmos. Já percebeu isso? Com Deus e com os irmãos. Essa é uma prerrogativa da igreja. Portanto, todo ministério deve passar por esse crivo, por esse critério. Vou dar um exemplo. Como que eu e você podemos nos envolver efetivamente? Deixa eu perguntar para os irmãos. O purificador aqui da cozinha que nos serve a água. Os irmãos já perceberam a data do filtro do purificador? Já perceberam? Quanto? Vencido? Acho que vai fazer um ano que está vencido. Não fui lá hoje.
mas deve fazer um ano. Aí você pensa assim: pastor, isso é culpa dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos. Mas irmãos, quem é a igreja? Quem é a segunda IPI? Somos nós. Quanto tempo a luz da sua casa fica queimada? Mas o pastor tinha que ter visto. Quanto tempo você demora para trocar um filtro do seu purificador? A igreja somos nós, irmãos. Somos nós. Nós somos o corpo vivo de Cristo Jesus. Não sou eu, não são os presbíteros, não são os diáconos, somos nós. Isso é envolvimento. Isso é ir atrás da causa de Cristo. Um simples exemplo. Mas pastor, como que eu devo dar o dízimo? Qual é a minha motivação? Abra lá em 2 Coríntios, ou você já está lá. 2 Coríntios 9, 7. Alguém leia para a gente. 2 Coríntios 9, 7. Alguém leia, por favor. Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, essa é a motivação que eu e você temos que ter a ofertar, a dizimar. Não por tristeza, o texto diz. Não é isso que o texto diz? Não por tristeza, não por necessidade, mas por alegria. O texto não diz por barganha. O texto não diz por medo, por obrigação. O texto não diz isso. O texto diz que deve brotar em nós um sentimento de participação no reino de Deus. Com 10%, pastor? Não, minha irmã, com 100%. Do seu ser, das suas habilidades, dos seus dons, dos seus talentos, com todos eles. Com o seu envolvimento. E eu quero encerrar com o Evangelho de João, capítulo 15. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Se alguém puder ler também. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Meu mandamento é este: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Muito bem. Esse é o mandamento de Cristo. Irmãos e irmãs, o tempo que nós vivemos, de dificuldade, de crise financeira, esse ano tem se apresentado como um ano muito difícil, né, para a nossa economia, para o nosso país. No entanto, nós devemos ter sempre uma sensibilidade com aqueles que estão ao nosso lado. Muitas vezes amar os nossos irmãos vai significar abençoá-los financeiramente. E não só os irmãos da igreja, mas aqueles que de alguma maneira estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quero contar um exemplo para os irmãos para encerrar. Nós resolvemos lá em casa, nós temos uma parte de um terreno lá no fundo, mais ou menos 90 metros quadrados, de colocar grama. Colocaram um jardim ali, e eu chamei um jardineiro, e o problema é que antes de pôr a grama havia uma brita, havia muita pedra para não nascer nenhum tipo de mato, mas não estava resolvendo. Eu chamei esse jardineiro e ele disse: olha, eu cobro de você R$200. Eu confesso que eu achei muito barato, R$200, para tirar toda aquela pedra e plantar a grama. Pois bem, ele começou a trabalhar. Ele ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, só para tirar as pedras. Saiu um caminhão de pedra, um caminhão cheio de pedra. E sabe como ele levava as pedras? Ele parava a sua Kombi, abria a porta, carriola para dentro, e virava a carriola lá dentro. E chegava no seu destino, descia toda aquela pedra dentro da Kombi. Irmãos,
Eu comecei a ver aquela cena, mas deu cansaço só de ver. Falei, misericórdia, sozinho, R$200, 4 dias arrancando pedra. No 5º dia, ele conseguiu botar metade da grama. No 6º dia, ele terminou o serviço. E eu fiquei terrivelmente abalado com os R$200 que ia dar para ele. Porém, nossos recursos também não são abastados, vamos dizer assim. Mas Deus me tocou. E eu falei para o rapaz, quanto que a gente combinou mesmo? Ele falou, R$200, Marcelo. E vocês sabem, palavra dita, palavra dita. E eu disse assim, eu vou te pagar 300. Ele assustou. 300? Eu vou te dar 300. Ah, foi difícil, né? Foi muito difícil. E saiu alegre, surpreso. Irmãos, eu não fiz nenhum ato heróico, pelo amor de Deus, nem quero ser canonizado por isso. Mas o fato é que nós temos que ser mais sensíveis às realidades do nosso dia a dia, mais generosos. Nós vivemos um tempo de austeridade, até com os filhos, não é verdade? O filho vem pedindo alguma coisa, você já está pedindo o quê, moleque? O que você quer? Para com isso. A esposa, as irmãs aqui, a esposa pede também, né? Misericórdia. Só abrindo um parênteses, e com esse frio é bota, viu, irmãos? Toma cuidado. Toma cuidado que vai vir uma unção da bota na sua casa. Você vai ter que comprar uma bota para ela. E compra aquelas brancas de tirar leite. Tá ótimo. Manda pôr uma calça por cima. Tá linda. Vai esquentar o pé do mesmo jeito. Porque ela não se veste para você, não é, irmão? Para você tá bom, não tá? Eu falei para minha esposa, uma bota branca tira leite tá ótimo. Se você veste para mim, você sabe que não é para você, né? Eu sei que é para as outras. Se veste para as outras. Morre com a bota, viu, irmão? Morre porque é melhor. Você vai ter que ouvir a semana inteira. Dê uma bota para sua esposa. Amém, irmãs? Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco vai ter alguém orando em línguas aqui. É manifestar aqui, oração em línguas. Para ganhar uma bota. Irmãos, vamos orar? Falei demais. O pastor titular não está aí, a gente fala demais, né? O pastor não está aí, a gente fica mais abusado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela sua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, vem sobre nós com teu Espírito lançar de mão toda dúvida, possamos entender, compreender a tua santa, perfeita e agradável vontade. Que não façamos a nossa vontade, ou a vontade de alguém, mas a tua perfeita vontade. Deus, nos ajuda a sermos fiéis contigo, não somente nos dízimos e nas ofertas, mas com todo o nosso ser, com tudo o que possuímos, ó Deus, que seja em prol do reino de Deus, não do reino do homem, não do reino até mesmo da igreja, mas do reino de Deus, poderoso. Deus, nos levanta mesmo, Pai, como agentes de transformação da nossa realidade, para que o teu nome, Deus, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.